Contos de terror. A Casa das Sombras Nefastas. Escrito por Paulo Soriano. Do site contosdeterror.site. Narração: Senhor M. Não são poucos os que me julgam morto, disse-me Von Paulus. Há 30 anos que vivo recluso nesta vivenda, de insípida arquitetura, onde não há, em cômodo algum, uma nesga de lume sequer. Ao chegar, o senhor deve ter percebido, ao longe, que as janelas estão todas fechadas. Sim, elas são maciças, do ébano mais denso e retinto que a natureza pôde proporcionar, e não comportam vitrais. Elas jamais se abrem e os ferrolhos são todos soldados por dentro. O senhor não pode ver, mas as cortinas, sob as quais as janelas se escondem, são todas de um veludo negro e espesso. Eu havia chegado à casa de Von Paulus a seu pedido, quando o sol, cansado de rastejar sobre a abóbada celeste, precipitava-se preguiçoso para as goelas dos morros alcantilados, que neste fim de tarde perdiam pouco a pouco a aura que a distância azulava, e se revestiam de suaves e etéreos matizes avermelhados. Veio recepcionar-me, ao limiar dos portões de ferro enferrujado, um homem já de idade, pobremente vestido. Com uma mão, o velho senhor empunhava um molho de chaves, e com a outra, segurava uma bengala, na qual, aliás, não se apoiava. Outra bengala alcançava-lhe o antebraço, numa postura que me pareceu um tanto solene, como se esmeradamente dependurado estivesse o objeto na trave horizontal de um guarda-roupa, confeccionado para esse específico fim. Entregou-me uma das bengalas e me pediu, com um sotaque cuja origem não consegui distinguir, que eu o acompanhasse. Caminhamos por um jardim abandonado, onde a era e o limo cresciam e proliferavam, até a porta principal da rústica vivenda. O velho homem enfiou uma das chaves na fechadura e a fez girar. Quando a porta se abriu, entramos numa espécie de hall, ou corredor largo e curto, cuja evolução era subitamente interrompida por uma maciça porta de ébano. O homem selou a porta atrás de mim, e a escuridão caiu pesadamente sobre nós. Então ouvi que o homem abria com uma chave a segunda porta. Tomou-me pelo cotovelo e me conduziu como quem guia um homem cego. Depois parou, voltando à porta de ébano, para cerrá-la à chave, com outro reforço de várias trancas corrediças. Deduzi que o hall era uma espécie de antecâmara, erigida especialmente para evitar a entrada de luz natural. Voltando-se a mim, segurou-me, com uma mão leve e delicada, novamente pelo cotovelo, e em voz baixa, sugeriu-me que fizesse o uso da bengala. Quando paramos, ele disse: "O senhor pode sentar-se. Há uma cadeira exatamente atrás de vossa mercê." Foi então que ouvi a voz melodiosa de Von Paulus. Ao que saiba, deveria ter o barão mais de 70 anos, mas a sua voz parecia de um adolescente. Não pude deixar de imaginá-lo bem mais jovem do que realmente era. O timbre de sua voz me sugeria a de um homem alto, esguio, de ombros largos e gestos comedidos. "Ninguém me põe os olhos e ninguém eu vejo há 3 longas dezenas de anos", prosseguiu. "Provavelmente já estou cego. Meus olhos só enxergam esta densa escuridão, e certamente os nervos ópticos estão irremediavelmente atrofiados. Mas creia-me, nobre professor, esta reclusão e esta cegueira voluntárias são para mim tão indispensáveis quanto o ar que respiro. E as cautelas a que aludi são significativamente importantes para a minha segurança e a daqueles que me visitam. O senhor traz consigo fósforos? Se os traz, peço a gentileza que os disponha sobre a mesa, que está logo à sua frente. Trata-se de uma precaução absolutamente necessária, e não podemos correr riscos. Não imagina o senhor o perigo que uma única língua de fogo, por mais débil que seja, pode nos proporcionar." Tivesse eu seguido as recomendações de Von Paulus, o barão de Oberspreewald, e então
a tragédia não se teria abatido sobre aquela casa. De certo que deitei os fósforos sobre a mesa. Mas, como logo ficará evidente, não eram os únicos que eu trazia comigo. Certamente que o senhor deve estar cansado, mas ao mesmo tempo deve estar curioso. Em primeiro lugar, não sabe por que motivo eu o chamei, e nem cogita das razões de tanto cuidado, de tanta preocupação com a luz. As respostas o senhor as terá depois de um bom descanso. Agora, somente posso antecipar que todo este isolamento, toda esta escuridão de que sou voluntariamente cativo, deve-se unicamente a um livro. Este que o senhor pode alcançar, se estender mais longamente a mão esquerda. É um livro antigo, Boek van de Schaduwen. Peço que o leve consigo. Ele é a origem de toda a minha desgraça, a causa de meu irremediável retiro. Mas só o leia quando estiver em um lugar seguro, longe destas paredes sombrias. Bem, é tarde. Oinos, meu bom criado grego, o conduzirá até aos seus aposentos. Se vossa mercê sente fome, ele poderá preparar-lhe alguma coisa. Ele é cego. Em minhas circunstâncias, somente um homem cego poderia me servir convenientemente. E se arranja tão bem na cozinha quanto uma dona de casa com vista apurada. Eu agradeci, mas recusei a gentileza. Estava ansioso demais para comer o que quer que fosse. Queria estar sozinho com o livro. Nada mais. O velho criado levou-me até um quarto do andar superior, onde eu me recolhi, repleto de emoções. A curiosidade latejava em minha alma em ondas potentes e constantes. Eu mal conseguia respirar. Não podia crer que, queimando as minhas mãos e bem ao alcance dos meus olhos, estava o livro das sombras. Um tratado abjeto, proscrito pela igreja, e que os estudiosos das coisas nefandas supunham definitivamente ter perdido. Em minha pequena bagagem, considerei que estaria viajando de volta em 2 ou 3 dias. Trazia fósforos e um pacote de velas. Tateando, encontrei o que buscava, e jogando as favas qualquer escrúpulo atinente à estranha proibição que me impusera o barão de Oberspreewald, acendi o lume. Era um livro extraordinário, atribuído ao ocultista Jan van Darknesses, dito de Chad Ridder. Tratava-se de um incunábulo, precariamente impresso, disforme, sem iluminuras e permeado de distintos caracteres tipográficos. Datava de 1495 e fora impresso nas oficinas de Anton Carberger. Os primeiros capítulos estavam escritos em holandês. Mais adiante, liam-se longas passagens em alemão e em latim. E havia extensas citações em hebraico e na língua dos marranos portugueses. Havia, finalmente, uma miríade de caracteres cirílicos primitivos. Uma tradução fidedigna seria difícil, mas não estava longe de minhas possibilidades. Afinal, já era eu, indiscutivelmente, um erudito, um linguista respeitabilíssimo. Em um breve momento de meditação, pude contemplar, despreocupado, o pequeno quarto em que me alojara. Compunha-se de um cômodo pequeno, guarnecido de uma cama estreita. Ali eu estava, de um escabelo e uma pequena mesa de cabeceira, onde havia uma moringa e um copo de cristal. Nada mais. As paredes eram pintadas com tom escuro, e no local onde eu imaginava que estivesse a janela, uma negra cortina de veludo caía do bandol até os rés do chão. Foi então que percebi que, à luz indecisa da vela, algo se moveu. Algo percorreu as paredes com uma incrível rapidez, antes de se concentrar na área mediana da parede oposta a que estava a cama. Era uma sombra, a princípio indistinta. Depois percebi perfeitamente que a sombra desenhava na parede contornos nitidamente humanos. Mas a sombra que se projetava na parede não era minha. Era a sombra de alguém que deveria estar às minhas costas. Virei-me, mas não havia ninguém ali. Eu vi, já quase em pânico, que a sombra afastava os braços do corpo, para cima da cabeça artisticamente delineada, na qual era possível perceber os contornos das orelhas proeminentes, e assumia a postura de alguém que pretende lançar-se furiosamente contra o trem. Sim, as mãos crispavam-se e as longas unhas tremiam. Então, algo de extraordinário aconteceu.
Eu estava prestes a fugir quando a sombra evoluiu da parede em minha direção. Em frações de segundos, constatei que ela ganhava densidade, modelava-se em pleno ar, infiltrava-se de uma substância palpável, negra e terrível. O meu grito foi sufocado pelas garras daquela aparição medonha, que cingira o meu pescoço e que sobre ele exercia uma pressão avassaladora, levando-me a quase asfixia. Comecei a debater-me desesperadamente, enquanto aquela substância gélida escorregadia esforçava-se em minha goela como uma tenaz. E no momento em que deixei cair a vela no chão, o lume minguou. A pressão que a sombra exercia sobre o meu pescoço amainou e os fortes dedos que me suprimiam a respiração se distenderam, afrouxando-se, trazendo-me um alívio imediato. Quando o lume feneceu, compreendi que estava salvo. Foi então que ouvi suaves batidas à porta, pouco antes que ela se escancarasse, num ruído áspero, para dar passagem a Von Paulus. Eu não o culpo pela curiosidade. Afinal, o senhor é um estudioso. Mas a curiosidade quase lhe custou a vida. A sombra sente o cheiro da luz, agita-se, abandona o seu dono e prepara suas armadilhas traiçoeiras. Acalme-se, meu jovem professor. Esteja no escuro e ficará em segurança. Nada poderá afligi-lo. Eu ofegava. O barão sentou-se ao meu lado. Eu podia ouvir nitidamente a sua respiração compassada. E prosseguiu. A sombra que o atacou era a minha própria sombra. Já não exerço controle algum sobre ela. No início não era assim. O velho homem inspirou profundamente. Senti que estava deveras amargurado. Imaginei que as suas feições se retraíam. Sua sobrancelha arqueava-se e o seu olhar se perdia no vazio. Esse livro medonho, Boek van der Staduven, está com a minha família há séculos. Suponho que ele seja o último exemplar. Em minhas sombrias experiências, consegui obter fabulosos proveitos com a minha sombra. Podia estar aqui na Prússia e ao mesmo tempo na Espanha ou na Índia. Ela era uma sombra dócil. Foi muito fácil domá-la e instruí-la, fazendo-a escrava de meus intentos. Permitia-me obter segredos inconfessáveis. Com o auxílio de minha sombra, eu venci o espaço em questão de segundos, porque onde ela estivesse, ali estariam os meus sentidos. Infiltrava-me sorrateiramente nos mais recônditos ambientes. Muitas das vitórias de nossos exércitos devem-se à minha indiscrição. Segredos militares das hostes inimigas ruíam como castelos de areia. Mas um dia, dói-me confessá-lo, usei a minha sombra para intentos menos nobres. Sim, a sombra logra consistência. Absorve a escuridão, que é a sua substância, e se torna tão palpável quanto o corpo de um homem. E foi com ela que eliminei, um a um, os meus poucos, porém ferrenhos, inimigos. Foi então que adveio a minha perdição. Imaginei agora que o barão elevava as mãos ao rosto, como a se esconder da própria vergonha. Então o velho homem prosseguiu. A sombra escarna os nossos desejos mais ferozes, mais primitivos. Se nos lançamos às empresas torpes, perdemos aos poucos o domínio sobre ela. Resta apenas a força animalesca que reside em todos nós. Ah, sim, eu sentia sua garganta em minhas mãos, mas nada pude fazer. Da mesma forma que não pude evitar a morte de minha mulher e de meu único filho. Que Deus os tenha. Contra vossa mercê, eram os meus instintos selvagens que comandavam a aterradora ação homicida. Uma ação ignóbil, crudelíssima, completamente fora do meu alcance e absolutamente alheia à minha volição consciente. Mas há um meio de liberação. O livro das sombras o indica. Mas eu não posso lê-lo, por óbvios motivos. E ainda que eu pudesse, não poderia decifrá-lo. Eu o chamei aqui em busca da cura. Vá, e bem longe daqui leia o livro maldito. Traduza-o na parte em que é do meu interesse e me diga como virá a libertação. Qual é a língua? Balbuciei. Eu não sei. Está em um alfabeto cirílico, muito antigo. Eslavônio, talvez. Creio que infelizmente não o posso ajudar.
Meus conhecimentos do eslavo antigo são muito pobres. Lamento, senhor barão. Menti. A verdade é que eu estava transtornado e precisava desesperadamente ficar só. Mas naquele momento, não sabia que dava o último empurrão àquele que se equilibrava precariamente à beira de um precipício. Ninguém jamais pôde, disse-me ele, retirando-se. Dormi pouco naquela noite. Revirei-me na cama até ouvir que os passarinhos lá fora cantavam. Mas dentro daquele quarto, a espessa escuridão era a minha única companhia. Desci as escadas com o auxílio da bengala. E para o meu espanto, para o meu horror, vi que uma fresta de luz, um traço vertical margeando uma porta corrediça, reluzia languidamente. Gelei. Levei as mãos ao meu pescoço num simples reflexo. Mas atrás de mim veio uma voz, que reconheci como sendo a do criado cego. Não há o que temer. Abra a porta e veja com seus olhos. Empurrei a porta, que deslizou suavemente em seus trilhos, e algo de terrível cravou-se em minhas retinas. De uma viga no teto pendia o velho barão, sob a luz morrediça de uma vela, que ele me furtara na noite anterior. Sua cabeça pendia num ângulo esquisito, e uma reste escura, palpável, constrangia o seu pescoço. Sim, Von Paulus jazia morto, e suavemente descrevia um movimento pendular, enforcado na própria sombra nefasta.